Olá, gente. Meu nome é Patrick. Eu faço parte do programa de pós-graduação em entomologia aqui da USP de Ribeirão Preto. E hoje eu vou trazer um tema, no mínimo curioso para vocês, com esse título que vocês estão vendo aqui, que é por que que insetos não fazem yoga? Eu não sei se vocês já se perguntaram isso, mas eu estava me perguntando isso nos últimos dias que passaram. E aí eu resolvi trazer esse conteúdo para vocês, para a gente pensar um pouco por que que eles não fazem yoga. Então vamos lá, né? Só para começar, os humanos eles são capazes de carregar objetos muito pesados, como a gente está vendo aqui no vídeo. Essa pessoa, o Halford Julius Bjornsson, ele levantando 501 quilos no supino. Isso foi o recorde mundial no ano de 2020. Então, para vocês terem ideia, essa pessoa ela deve pesar em torno de uns 100 quilos. Ela está conseguindo carregar muito peso. Por mais que seja por um curto período de tempo, os seres humanos eles têm essa capacidade, né, de carregar objetos muitíssimos pesados. E por outro lado, também os humanos são capazes de serem muito flexíveis. Então aqui a gente está vendo uma posição de Acro Yoga que ela não está muito bem encaixada, mas eu botei ali que ela está quase perfeita, né? Então, para quem não sabe, a yoga ela consiste de várias coisas, né? Mas principalmente de algumas posições que nos exigem muita flexibilidade. Então, é importante a gente conseguir movimentar algumas partes do corpo, alguns membros, para a gente conseguir atingir algumas posições que compõem a yoga, né? Ou a acro yoga, né? Que no caso é uma yoga acrobática. Mas então, seguindo, algumas coisas nos ajudam a ter essa força e essa mobilidade, essa flexibilidade, né, no nosso corpo. Né? Então, uma dessas coisas, um desses elementos é a estrutura óssea. Então, a nossa estrutura óssea ela é constituída de diversos tipos de tecido, como, por exemplo, tecido conjuntivo denso, ósseo adiposo, cartilaginoso, sanguíneo, além do tecido nervoso que a gente tem, né, que compõe os nossos nervos, que é onde a gente vai ter terminações nervosas, onde a gente vai conseguir ter impulsos nervosos, né, através do nosso sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, né, que é um conjunto inteiro. E também um outro conjunto importante é a estrutura muscular. Então, os músculos eles também são responsáveis, entre outras coisas, por estabilizar as posições do corpo, né? Produzir calor, entre outras coisas, né? Produção de movimentos corporais, como a gente pôde ver no slide anterior, e também no outro slide do Bjornsson levantando peso. Movimentos corporais, estabilização das posições corporais, isso é muito importante. Então, para a gente conseguir se manter numa posição específica, os músculos eles são uma peça-chave para isso. E também a regulação do volume dos órgãos, dentre muitas outras coisas, né? E outro fator importante que nos ajuda a ter essa força e essa mobilidade também é a alimentação, né? Que é um outro fator extremamente importante nesse conjunto todo, né? Então aqui, só para vocês terem ideia, no nosso corpo, no corpo humano, são pelo menos 206 ossos. Então pensem, é muito osso. Quando a gente nasce, quando a gente é bebê, a gente tem mais ossos, né? Então, por que a gente tem mais ossos? Porque ao longo da nossa vida, esses ossos eles vão se fusionando. Então, esse número ele vai diminuindo. Se eu não me engano, os bebês, quando a gente nasce, a gente tem em torno de 215, 220 ossos, por aí. E também, em torno de 600 músculos esqueléticos, ou seja, a gente tem um conjunto que está trabalhando de uma maneira ordenada, né, muito bem arranjado, né, para fazer tudo que a gente consegue fazer, né, que a gente tem a capacidade de fazer, que o nosso corpo nos permite fazer. Desde acro yoga, ginástica, corrida, andar de bicicleta, ou também levantar muito peso no supino, né? Então são coisas que a gente consegue fazer graças a esse conjunto que a gente tem. Um conjunto ordenado, né? Estrutura óssea, estrutura muscular, e também um fator chave que é a nossa alimentação.
E também, agora entrando em outra questão, né, que a gente está falando de tudo isso, a gente está falando de vertebrados, né? Que os vertebrados, como nós, né, que possuem ossos, eles possuem um esqueleto interno, que a gente chama, né, que é o endoesqueleto. O endo é de interno, né, e o esqueleto seria tipo de armadura, de estrutura, né, que é uma coisa que nos confere estrutura. Então, os vertebrados, eles são todos os animais cordados que possuem coluna vertebral. Ou seja, o que isso significa? Cordados são aqueles animais que possuem notocorda, né? E coluna vertebral é uma estrutura que é capaz de fazer, por exemplo, a gente conseguir ficar de pé, por exemplo. Não só isso, né? Mas é uma estrutura crucial para a gente conseguir ficar de pé e manter o nosso equilíbrio, né? Mas vai para além disso, né? Mas não é o foco aqui. E também os vertebrados eles possuem uma flexibilidade muito grande, né? Flexibilidade e movimentos dinâmicos. Então, isso é capaz de fazer esses animais conseguir correr muito, né? Voar para os animais que têm a capacidade do voo, né? Que têm asas. Ter muita resistência também a caminhar longas distâncias, a ficar de pé muito tempo, né? A nadar, correr, voar, subir em árvores, por exemplo, né? Pular. Então, a gente não, né? Esses animais eles têm essa capacidade, né? De ter uma flexibilidade muito grande e ter esses movimentos dinâmicos, como a gente pode ver aqui, né? Então, isso aqui é uma capacidade ímpar, né? Que, por exemplo, os seres humanos têm de serem muito flexíveis, né? Então, a gente pode ver uma coisa aqui que, por exemplo, eu não conseguiria fazer isso, né? E em contraponto a isso, nós temos os invertebrados. Então, alguns invertebrados eles possuem esqueleto externo, que a gente chama, que é o exoesqueleto. Então, exo é externo e, como eu já falei, esqueleto seria uma estrutura, né, uma armadura. E aqui a gente vai se restringir aos insetos, né? Porque eu acho que é um tema que eu consigo falar melhor para vocês, né? Então, os insetos, né, os invertebrados, no caso, né, os invertebrados são todos os animais, né, que não possuem coluna vertebral. Claro que vai para além disso, né, mas vamos se ater ao que está aqui. E também eles possuem um exoesqueleto extremamente resistente, né, muito resistente. Então, isso confere para eles muita resistência, por exemplo, a choque físico, a queda. Então, um exemplo que é muito bom de se dar em relação a esse exoesqueleto muito resistente é, por exemplo, quando algo passa por cima de uma barata, aí tu pensa, nossa, ela não resistiu, né? Ela pode ter morrido. Mas quando vê, ela sai andando. Então, isso é um ótimo exemplo de resistência do exoesqueleto, né? Então, muito resistente. Mas, para além dessa resistência, a gente pode ver que esses animais, eles também conseguem carregar muito peso. Muito peso. E essa resistência está associada a isso, a essa capacidade de conseguir carregar coisas muito pesadas, mais de 50 vezes o seu peso. Então, vocês já devem ter visto algumas formigas carregando folhas e galhos muito maiores do que elas próprias. Então, isso é uma capacidade que o exoesqueleto confere a esses animais, né? Ter essa resistência e ter também essa força, muita força. Então, continuando, o que levou, né, o esqueleto a ser interno, no caso dos vertebrados, e externo, no caso dos invertebrados? A gente tem aqui que processos evolutivos eles atuaram ao longo de milhões de anos na história da Terra para selecionar essas características. Então, lembrando ou relembrando, no caso, né, a evolução ela não acontece de uma maneira linear, ela acontece como se fossem ramos, né, raízes, de formas independentes e completamente aleatório, né?
Então, ao longo desses processos evolutivos que ocorreram ao longo de muito tempo, a gente teve essas características muito bem definidas nesses taxons, né? No caso, nesses organismos, no caso dos animais que compõem os vertebrados e, por outro lado, dos animais que compõem os invertebrados, né? Então, aqui diferentes histórias evolutivas, como eu comentei com vocês. Então, aqui a gente tem os invertebrados, né, com uma história diferente dos vertebrados. Então, a gente tem aqui muitos organismos que estão dentro dessa característica de serem vertebrados, né, dos moluscos, os anélidos, que são os minhocas, os poliquetos, e outros organismos aqui, esponja do mar. Aqui, no caso, a gente tem os cordados, que já entra, como eu falei em alguns slides atrás, que são os vertebrados, né? Que aqui a gente tem o rato, já vai ter os peixes. E aqui também dentro dos invertebrados, a gente tem os artrópodos, e dentro dos artrópodos está os insetos, que vai ser o nosso foco aqui. Então a gente vai passar, por outro lado, a gente tem os vertebrados, que são os animais que a gente já conhece, né? Que tem uma estrutura óssea, tem coluna vertebral. Então a gente tem os primatas, as aves, aqui os dinossauros, né? Outros grupos de dinossauros, de peixes. Enfim, aqui a gente tem os animais que compõem os vertebrados. E aqui é muito interessante, se vocês olharem para essa imagem aqui, a gente tem uma escala de tempo, né, que a gente usa bastante na paleontologia para se guiar do tempo que a Terra tem. E esse tempo, ele é composto por muitos eventos geológicos, né? E também as datações de organismos que viveram ao longo desse tempo, né? Então, para vocês terem ideia, ao longo de muito tempo, erupções e movimentações das placas tectônicas e outros eventos geológicos, que isso aí em torno de 1,5 bilhões de anos, e para vocês terem ideia, a Terra tem em torno de 4,6 bilhões de anos. Todas essas erupções e movimentações, elas proporcionaram a liberação de muitos minerais na atmosfera, né? Então, isso mais ou menos em torno de 558 milhões de anos, que é o que a gente pode ver mais ou menos aqui, ó, entre o Cambriano e o pré-Cambriano, né? Então, ao longo de muito tempo, a gente teve liberações de muitos minerais, e esses minerais vieram a compor a estrutura desses esqueletos, tanto do exoesqueleto quanto do endoesqueleto, né? Então vale reforçar também uma coisa muito legal, que a vida, até onde a gente sabe, começou na água, né? Começou no oceano. Então, de novo pensando no exoesqueleto, né? Que ele é extremamente resistente. Organismos que vivem ou que viveram no fundo do oceano, ou em zonas extremamente fundas, não necessariamente no fundo, mas em zonas que tem altas pressões, o exoesqueleto ele confere muita resistência, né? Então, animais que vivem muito no fundo têm essa resistência, né? Devido ao seu exoesqueleto. E ao longo dessa história dos vertebrados, a gente tem também que, ao longo de muito e muito tempo atrás, placas externas de peixes, que a gente pode chamar de peixes basais, né? Elas foram as precursoras dos ossos como a gente conhece hoje. Então, tudo começou com eventos evolutivos ocorrendo placas entre essa região aqui, que são a região da cabeça, a região da mandíbula. Então, isso foi evoluindo até o ponto que a gente conhece hoje, que é esse esqueleto que a gente conhece hoje, com vários ossos e vários outros conjuntos, como eu falei, trabalhando de maneira ordenada. Então, seguindo, como eu disse, né, diferentes histórias evolutivas, tanto dos invertebrados quanto dos vertebrados.
Então, outros fatores chaves nesses compostos minerais, como eu falei para vocês, que ao longo de muitos anos teve erupções, movimentações de placas, e tudo isso conferiu a liberação de muitos minerais na atmosfera. Então, esses compostos minerais, como o cálcio, que a gente tem nos ossos dos vertebrados, esse aqui é um derivado do cálcio, que é a hidroxiapatita. A gente tem em concha, a gente tem em dente, a gente tem em osso, e também outros compostos orgânicos que compõem o esqueleto dos invertebrados, que é aquele exoesqueleto, né? Então aqui a gente tem um exemplo da quitina. A quitina é um polissacarídeo, é um açúcar, né? E também a gente pode encontrar outros açúcares, né, numa forma parecida com a quitina, como por exemplo a celulose, que a gente encontra em árvores, em vegetais, a quitina, a lignina, a própria glicose, que é o açúcar que a gente consome também e está presente em muitos alimentos. E a quitina, aqui nesse caso, ela é muito mais estável que a celulose, né? Então, de novo, lembrando daqueles eventos evolutivos que ocorreram de maneira independente e aleatória, aqui nesse caso a quitina foi a que poderia dizer que mais deu certo, né, para fazer essa conformação do exoesqueleto dos insetos, por exemplo. Então aqui a gente tem o exoesqueleto de cigarra, que é relativamente bem comum, né, a gente encontrar por aí. Então a quitina ela é mais estável, né, do que a celulose. E aqui vou dar um exemplo interessante que, por exemplo, se um humano fosse carregar o peso que uma formiga ou um besouro carregam, às vezes vocês veem um besouro, por exemplo, aqueles besouros rola-bosta, que eles carregam uma pilha de fezes muito grande, que aquilo lá pesa muitas vezes mais que o próprio besouro. Ou uma formiga carregando um pedaço de galho ou um pedaço de uma folha. Se o humano fosse tentar carregar esse peso, por exemplo, a gente seria esmagado. Só para vocês terem ideia. Porque o nosso endoesqueleto não ia suportar todo esse peso. Apesar de a gente ter visto lá no começo que o Bjornsson estava levantando 501 quilos, mas a gente não consegue manter isso por muito tempo, né? Devido à nossa conformação muscular, à nossa conformação óssea, diferente dos insetos, né? Que tem essa resistência, eles têm muita força, eles conseguem manter isso por bastante tempo. Mas então, se ambos os esqueletos eles têm suas vantagens, por que existem tantas formas, né, de esqueleto? Aqui tem uma coisa que a gente chama que processos evolutivos eles têm custos para os organismos que estão suscetíveis a esses processos no ambiente em que vivem. A gente chama isso de trade-off. O trade-off seria, em tradução livre, seria troca, né? Então, a gente não pode, não é que a gente não pode, mas não é possível ter esse equilíbrio aqui. Até é possível, mas é difícil. A gente tem um equilíbrio entre custo e benefício. Então, se por um lado tu tem uma característica que te confere muito benefício no ambiente em que se vive, tu vai ter um custo muito alto e tu vai perder por outro lado, né? Então, isso é um fator chave para a gente entender alguns dos eventos evolutivos e também entender o porquê que insetos, por exemplo, não conseguem fazer yoga, né? Então, a gente já está chegando na resposta dessa questão, né? Então, de novo, né, esses processos evolutivos eles têm custos, né? Então, por exemplo, insetos eles podem ser muito resistentes, eles podem ter muita força, mas uma coisa que eu poderia dizer que poderia ser um trade-off seria que, por exemplo, durante a troca de esqueleto, que a gente chama de ecdise, os insetos eles ficam extremamente vulneráveis. Então, por exemplo, é uma fase em que eles ficam extremamente vulneráveis a alguns eventos climáticos, pode passar um vento, pode passar uma chuva, pode levar ele embora. E também ficam extremamente vulneráveis à predação, né? Então, eles podem ter muita força, eles podem ter muita resistência, mas, por exemplo, aqui é uma parte da vida deles em que eles ficam extremamente vulneráveis. E aqui, por outro lado, também, aqui, a título de curiosidade, a gente tem um inseto gigante, uma libélula, que está aqui, ó. Isso aqui, dato carbonífero, em torno de 300 milhões de anos atrás,
onde a gente tinha uma oferta de oxigênio muito grande, muito grande. E isso proporcionava alguns organismos a terem tamanhos maiores do que a gente conhece hoje. Então, de novo, a história do trade-off. Todo esse tamanho ele tem um custo. Então, o custo é a demanda de oxigênio. Então, isso aqui a gente não veria hoje, porque a demanda de oxigênio hoje é muito menor do que a dos 300 milhões de anos atrás, então 358 a 298 milhões de anos, que compreende o Carbonífero, né? Então, o crescimento excessivo ele não seria possível, pois o corpo dos insetos ele ia desandar, simplesmente, né? Devido à ausência de estruturas internas, como, por exemplo, os ossos que a gente tem, né? Então, além de que todo esse espaço ele teria que ser preenchido, né? Então, quanto mais volume a gente tem, mais massa. Geralmente é uma relação proporcional, né? Além de que, por exemplo, insetos de tamanho de humanos eles não sobreviveriam, pois eles seriam sufocados por falta de ar, né? Devido à alta demanda de oxigênio. E lembrando que os insetos eles não têm sangue, né? Eles têm a hemolinfa, é um sistema circulatório bem diferente do nosso, né? E por ser diferente, a gente tem diferença no transporte de oxigênio, transporte, captação, né? E outros detalhes. Bom, e por outro lado, os vertebrados, por exemplo, grandes vertebrados, eles possuem grande massa óssea. Por exemplo, o elefante ele tem em torno de 13% do peso do seu corpo em osso. Então, isso é bastante, isso é muito. E isso é um grande vertebrado, né? E também os humanos, por exemplo, eles têm em torno de 8,5% do seu peso em massa óssea. É bastante também. Então, boa parte do peso que a gente tem é osso, né? É estrutura óssea. Então, aqui se a gente fosse botar barras de status, por exemplo, os insetos, eles têm, como eu falei, muita resistência. A resistência ela é conferida por esse exoesqueleto, que é composto principalmente por quitina, que são aquelas moléculas que são derivadas do açúcar, polissacarídeos. Aqui o trade-off seria, eles têm muita resistência, mas por outro lado eles vão perder em flexibilidade, eles têm muita pouca flexibilidade, e também muita força, né? Eles conseguem carregar coisas muito mais pesadas do que eles. Por outro lado, temos os humanos, que são vertebrados, que também tem muita resistência, né? Uma resistência considerável. Aqui a gente estaria no que seria o topo, né? O full da flexibilidade. A gente tem a capacidade de ser muito flexível e a força estaria no médio aqui, né? Apesar de a gente, como eu falei, a gente conseguir carregar objetos muito pesados, mas se for comparar com os insetos eles estão na nossa frente. Então, de novo, né, eventos evolutivos eles ocorrem ao acaso e são aleatórios, né? Como o surgimento desses dois tipos de esqueletos, o endoesqueleto e o exoesqueleto. Então aqui, gente, chegando no final, para concluir, voltando à nossa pergunta, por que insetos não fazem yoga? Então, muitas das atividades elas demandam força, flexibilidade e resistência e outros status dos organismos. Então, acho que vocês já viram um besouro nessa situação aqui, que muitas vezes ele não consegue levantar, ou ele consegue, mas com muita dificuldade. Imagina, se ele fosse mais flexível, ele conseguiria levar os braços para trás até alcançar o chão e se virar. Mas, de novo, ó, os insetos eles têm pouca flexibilidade quando comparado com os humanos, né? Então, por que eles não fazem yoga? Não seria possível realizar esse tipo de atividade devido à conformação do seu esqueleto, que não confere a eles a flexibilidade que a gente tem, que não os torna flexíveis. Então, basicamente, eles não conseguiriam fazer devido à flexibilidade. E a flexibilidade está relacionada a todos esses fatores que eu falei para vocês, né? Da conformação do exoesqueleto, da questão da flexibilidade, que está diretamente relacionado com o exoesqueleto. Então, tu ganha por um lado, mas perde do outro. Então, a chave está aí, né? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado de saber algumas dessas curiosidades.
E agora vocês já sabem, né? Por que insetos não fazem yoga. O meu e-mail está aqui, se alguém quiser entrar em contato. E, gente, obrigado e até mais.